Olá, amados. A tua vida tem sido uma vida de entusiasmo? Você é uma pessoa entusiasmada? Seria muito bom se todos nós fôssemos pessoas entusiasmadas, mas não podemos confundir entusiasmo com empolgação. Vamos ver qual é a diferença disso? E o que isso importa para nós, para a nossa vida? Olha, é extremamente edificante e abençoador esse vídeo. Então vem com a gente, nos acompanhe, porque você vai ser muito abençoado nesses 7 minutos com Deus. Esse é o teu canal Academia da Vida. Olha, é tão bom, né? É tão legal quando a gente vê pessoas entusiasmadas, né? Pessoas entusiasmadas, geralmente elas influenciam quem está à sua volta, diferentemente de pessoas empolgadas. Mas qual seria a diferença entre uma coisa e outra? Geralmente pessoas empolgadas, elas são empolgadas por alguma coisa imediata, são mais imediatistas. Às vezes elas têm uma ideia interessante, ou ouvem alguma coisa, ou são convidadas para alguma coisa, e lá estão elas empolgadas para aquilo. Parece que elas estão com o pique toda, com a disposição toda, não é? Mas não conseguem sustentar essa vontade, esse querer, esse desejo. É tudo muito regido pela ocasião, mas pessoas entusiasmadas são totalmente diferentes, porque pessoas entusiasmadas são pessoas que geralmente identificam as suas dificuldades, elas sabem que as coisas não são fáceis. O empolgado não. O empolgado ele acha que tudo vai ser bom, tudo é maravilhoso. De cara ele sempre acha que vai dar tudo certo e até ele encontrar o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade. Pessoas entusiasmadas, não. Pessoas entusiasmadas, elas até reconhecem suas dificuldades ou as dificuldades que vão surgir, mas elas sabem onde elas querem chegar. Elas estão muito mais preocupadas no realizar, no superar, porque elas têm uma energia dentro delas. Aliás, tem tudo a ver com a própria palavra em si, porque entusiasmo tem a sua etimologia, a sua origem lá do grego, que é enteos, que se fôssemos assim traduzir ao pé da letra, seria Deus dentro. De dentro, né? Por exemplo, endocrinologista é o médico que trata, né, dos órgãos internos. Então, vem de dentro, de interno, e teos, de Deus, o que origina a palavra teologia, por exemplo. Então, enteos é Deus dentro. Então tem o significado de que a pessoa está com uma inspiração divina, parece que o próprio Deus está dentro dela, ou que há uma entidade dentro dela, que há um Deus dentro da pessoa, parece que a pessoa é movida por Deus. E isso é tão interessante porque a Bíblia fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus disse: eu preciso voltar ao Pai, porque se eu não chegar lá, o Espírito Santo não chegará a vós, não virá a vós. O Espírito Santo era uma promessa do Antigo Testamento para nós. O Espírito Santo em nós é Deus morando em nós, é Deus habitando em nós. Uau, olha que algo tremendo. Então, o que eu começo a entender com isso? Bom, se o Espírito Santo habita em mim, se eu sou morada do Deus vivo, se eu sou o templo do Espírito Santo, então eu tenho Deus dentro de mim. Então eu tenho enteos, então eu tenho entusiasmo. A minha vida é uma vida de entusiasmo. É quando eu olho para todas as situações e circunstâncias e eu as encaro com fé, com convicção, com certeza de que a gente vai vencer, de que não vai ser fácil, de que às vezes vamos cair, de que às vezes vamos chorar, de que às vezes nós vamos ter problemas, de que às vezes a vontade é até mesmo a de desistir, mas a gente não desiste porque há um Deus em nós. Então a gente encara até aqueles momentos difíceis, sabe? Aquelas dificuldades, a gente consegue encarar com esse entusiasmo. Tá difícil, mas nós vamos vencer. Está difícil, mas nós vamos superar. Olhamos para grandes figuras do passado, né, da Bíblia, me refiro à Bíblia, os personagens bíblicos, e a gente vê que todos eles tiveram muitas dificuldades. Vemos José, quanto sofreu como escravo, sendo vendido pelos seus irmãos. Vemos o próprio Davi, que tinha a unção lá de Deus para ser rei, mas não foi fácil para ele tornar-se rei. Olhamos para o próprio Abraão, que tinha a promessa de ser pai de nações, mas sua mulher, além de avançada idade, ela era estéril e ele não tinha descendentes. E vai por aí afora. Mas todos eles venceram, porque todos eles creram na promessa e viviam pela sua promessa. Criam que Deus não falha.
Sabiam que existia o tempo certo, havia o tempo certo, o tempo de Deus, o tempo do agir de Deus, que na maioria das vezes é diferente do nosso tempo. Nós somos regidos por uma ansiedade, nós somos regidos por uma pressa desesperadora, um medo, um receio de que não vai acontecer. Deus não, Deus age no tempo certo. Tem a ver com se estamos ou não preparados para esse agir de Deus. Pessoas entusiasmadas são pessoas que sabem resistir, são resilientes, conseguem enxergar além das dificuldades. E eu quero ler um texto para você, que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, quando a Bíblia vai falar sobre fé, a Bíblia fala da fé que agrada a Deus. É aquela fé de quem se aproxima de Deus sabendo que Ele é vivo, que Ele é poderoso, que Ele é real, que Ele existe, que Ele é soberano e que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que esperam nele. Mas não é apenas buscar, é aqueles que o buscam com zerizut. É uma palavra hebraico que significa entusiasmo, força de vontade, alegria, ânimo, zelo. Então, aqueles que buscam Deus com entusiasmo. Pessoas entusiasmadas têm uma força interior, um estado de espírito que as impulsiona. Não significa que são pessoas que não tenham dificuldades. Tem sim. Mas apesar das suas dificuldades, elas vão em frente. Diferentemente de pessoas empolgadas. Empolgação é como fogo de palha. Logo acaba. O entusiasmo nos impulsiona, nos leva, nos conduz. Empolgação tem a ver com agora, com o momento, com o que está prestes a acontecer nesse exato momento. Entusiasmo tem a ver com o que nós estamos construindo, com o que nós estamos realizando, com o caminho que nós estamos seguindo, com onde, ou melhor, aonde nós vamos chegar. Que você seja uma pessoa cheia de entusiasmo, uma pessoa que consegue enxergar o futuro, que consegue enxergar além do agora, do momento, da situação, da ocasião, que você consiga olhar a vida com bons olhos, com brilho nos olhos, sabendo que é lutando, é batalhando, é vencendo as dificuldades que a gente alcança o nosso propósito, tá? Que Deus te abençoe, que Deus faça esse brilho voltar aos teus olhos diante da vida e que você viva cada dia acreditando que você está mais próximo de alcançar os teus objetivos, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu gostaria muito de pedir a você que você deixasse aí o gostei para esse vídeo, não por vaidade, é importante, só para que você entenda. Quando você deixa o like, o gostei, o algoritmo do YouTube, ele entende que esse vídeo ele é interessante, ele é importante, que vai agradar outras pessoas, e aí ele disponibiliza, ele sugere o vídeo para outras pessoas. E assim vamos alcançar milhares de pessoas, tá? Então faça isso, nos ajude aí. Se você não for inscrito no nosso canal, olha, faça isso. Clique aí em inscrever-se. Pronto, já está inscrito. Só de clicar em inscrever-se já estará inscrito, tá? E você vai ser muito abençoado, muito abençoada pelos vídeos que publicamos diariamente, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.